Chegando para nossa live, hoje já nos preparativos, né, do Líder Titânio. Na verdade, eu fico a semana preparando e eu tenho aprendido muito na vida assim, ó, gente, o estado de presença. Então, como essa semana ela é dedicada ao Líder Titânio, eu tenho meus atendimentos, eu tento colocar toda a minha agenda dentre as outras semanas, para que nessa exclusiva eu esteja focada nisso. O que acontecia comigo? Eu entrava numa sobrecarga muito grande, porque tinha que estar cuidando das mentorias, tinha que cuidar do Líder Titânio. Então, na semana do Líder Titânio, eu coloco alguns atendimentos, mas eu boto meio que exclusividade para o Líder Titânio. E aí eu me dedico realmente a estar me preparando para a turma, a estar organizando a turma. E essa turma vai ser muito bacana, porque vai estar com a nova apostila, né? Então, nós já estamos aí reconfigurando, né? Até porque a liderança, ela tem que ser adaptável às mudanças que estão acontecendo, tá? E nós vamos hoje para a leitura de Números 21. É um capítulo onde fala de lutas e vitórias, da fé em Deus é o segredo para vencer cada vez mais. A chave da vitória é a fé em Deus. Quando Josué e Caleb, eles acreditaram que aquela terra, né, era uma terra boa e se Deus tinha prometido e eles iriam conquistar, só o fato deles terem acreditado, ou tudo isso que eles fizeram, que era acreditar, gerou a possibilidade deles acessarem a terra prometida, né? Então nós vamos para essa leitura, já pedimos ao Espírito Santo para trazer sabedoria e discernimento para nós, amém? E diz assim: ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez o voto ao Senhor, dizendo: se de fato se entregares este povo na minha mão, destruirei somente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas destruíram totalmente a eles essas cidades. O nome daquele lugar se chamou Ormá. Então partiram para o monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Gente, é isso mesmo, né? Não parece que eu li ontem, mas é isso mesmo. Por que nos fizeste subir no Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui não tem pão nem água. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos orado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, ponha sobre uma haste, e será de viverá todo aquele que tem sido picado a olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la numa haste. E sucedia picando alguma serpente a alguém, quando olhava para essa serpente de metal vivia. Isso é um pouco na medicina, né? Aquela serpente da cura. Eu acredito que tem um pouco a ver com isso. Pelo menos eu fiquei pensando, deve ter, né? E aí, então os filhos de Israel partiram e alojaram em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram nos outeiros de Jeabarim, no deserto que está na fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto aos ribeiros de Zered. E dali partiram e alojaram ao lado de Arnon, que está no deserto, e saem nos termos de amorreus. Porque Arnon é termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz que no livro de guerra ao Senhor: o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. É a corrente dos ribeiros descendo na situação de Ar, que encosta os termos de Moabe. Dali partiram para Bé. Este é o poço pelo qual o Senhor disse a Moisés: junto o povo, que lhe darei água. Então Israel cantou o cântico: brota ao poço, cantai dele. Do poço cavaram os príncipes e cavaram os nobres do povo, e os legisladores e dos cajados, e do deserto partiram Mataná, e o Mataná, e Aliel, e Naliel, e Bamote.
e Bamote, ao vale está o campo de Moabe, a cunha do espiga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiro de Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços nós beberemos, iremos na estrada real até que passemos os seus termos. Porém, Sion não deixou passar Israel pelos termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, veio Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu com fio de espada, tomou a terra de possessão desde Arnon a Jaboque, até os filhos de Amon, por quanto os termos dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou toda a cidade e habitou nas terras de amorreus, e Hesbom e todas as suas aldeias, porque Hesbom é a cidade de Sion, o rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os precedentes, rei moabita, e tinha tomado sua mão na terra de Arnon. Por isso, dizem que os falam em provérbios: vinde Hesbom, edifique e estabeleça a cidade de Sion, porque o fogo saiu de Hesbom e a chama da cidade de Sion consumiu no ar dos moabitas, o Senhor dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo que queimos. Entregou seus filhos que iam fugindo, seus filhos cativos de Sion ao rei dos amorreus, e nós abatemos. Hesbom perdido até Dibom, e assolamos até Nofá, e estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazé, e tomaram as suas aldeias daquela possessão. Lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram os caminhos de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e ele e todo o seu povo a peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado a tua mão a ele, e todo o povo a terra far-lhe-ás, como fizeste Sion, rei dos amorreus que habita em Hesbom. E de maneira feriram a ele, seus filhos e todo o seu povo, e nenhum deles escapou, e tomaram a terra em sua possessão. Aleluia! Tomaram dessa possessão. Então, assim, o Senhor começa a trazer a vitória aqui, né? Então, o primeiro ponto que a gente tira: volta a Deus é a vitória contra Arad, né? E, então, as guerras, as nossas guerras estão na mão de Deus. Nós temos que entregar a Deus para termos a vitória correta, né? Segundo, as serpentes abrasadoras. A murmuração causa destruição e o arrependimento causa livramento. A murmuração, reclamar, falar coisas ruins, declarar coisas ruins, gera somente destruição. E o arrependimento, quando o povo se arrependeu, Deus mandou a serpente de bronze para poderem ser curados, né? E a serpente de bronze quer falar: o olhar para Deus nos cura das angústias, nos cura da tristeza, nos cura de tudo, porque quando eu olho para Deus, eu olho para a promessa. Então, existe um louvor que diz, né? O nosso alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. É um louvor muito, muito importante para mim. E é verdade, porque o meu alvo tem que ser Cristo. Se eu ficar olhando pelas coisas mundanas, vai ser uma titica. Então, olha para Deus, certo? E 4, cânticos e vitórias sobre os reis dos inimigos. Vitórias de Israel, de Sion e alguém. Então, Israel tem vitórias. Então, eu quero que você declare comigo, né? Meus olhos estão em Cristo Jesus. Eu creio na cura e na vitória de Deus. Meus olhos estão em Cristo Jesus. Eu creio na cura e na vitória de Deus. Meus olhos estão em Cristo Jesus. Eu creio na vitória e na cura de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Coloca o teu coração, tua dependência nele. Quando nós olhamos para Deus, nós seguimos em paz, nós seguimos tranquilos, nós seguimos com o bálsamo do Espírito Santo, né? E eu fico muito feliz porque o Senhor, o Espírito Santo, tem feito isso por nós. Tem dado aquela quietude, aquela paz que excede todo entendimento. E não tem coisa melhor nessa vida do que ter isso. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.